Boa tarde a todos. Cumprimentava o Dr. Ricardo Mexia e dávamos reinício à nossa ordem de trabalhos portanto, vamos ouvir o Dr. Ricardo Mexia na qualidade de Presidente da Associação de Médicos de Saúde Pública, a requerimento, penso que do PSD. E, portanto, passava a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD para 3 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar a senhora e os senhores deputados aqui presentes e os que também nos acompanham à distância. Antes de mais, agradecer a disponibilidade do Dr. Ricardo Mexia para estar mais uma vez presente nesta comissão e em representação da Associação de Médicos de Saúde Pública. E antes de entrarmos na matéria que, em concreto, estamos aqui hoje a avaliar, nomeadamente as propostas ou os projetos de lei apresentados pelo Bloco de Esquerda, pelo PCP e pelo PAN, relativamente aos atestados médicos multiuso, eu gostaria de fazer aqui também um ponto de situação relativamente a esta matéria e que nos informasse, uma vez que também tem estado a acompanhar todo este processo das juntas médicas. A senhora Ministra, na última audiência no Parlamento, referiu que se estava a resolver o problema para acelerar o processo da atribuição destes atestados. Disse, inclusive, que havia cerca de 90 juntas médicas neste momento a funcionar no país inteiro. Se confirma que efetivamente é este o número de juntas médicas que está a funcionar em todo o país. Se essa atividade ao nível dos atestados tem sido proficiente, se conseguimos estar a recuperar todos os atrasos que estavam neste momento a condicionar o acesso, se há uma ideia quanto à lista de espera, se aumentou ou se tem vindo a aumentar, mesmo depois do Governo ter dito que estava a resolver, ou seja, perceber se as medidas que o Governo está hoje a implementar são suficientes. Relativamente às propostas ou aos projetos de lei que aqui são hoje apresentados, têm por base, efetivamente, uma boa intenção, que é o de simplificar e desburocratizar todo este procedimento. A verdade é que bastaria apenas, no nosso entender, que o Governo cumprisse com os 60 dias previstos para que não estivéssemos hoje aqui a discutir isto e perceber se, de acordo com as propostas que são apresentadas e que certamente tão bem conhece, se concorda com as alterações propostas, isto é, estar aqui no âmbito de uma pandemia a proceder a intervenções que são mais profundas, isto é, a alterar efetivamente o modelo que hoje existe. Dizer, por isso, se esta é a altura correta, se concorda ou não com o modelo que está hoje em vigor, em que é composto sobretudo por médicos de saúde pública, ou se devemos alterar essas composições de acordo com o que está proposto nestes projetos de lei e também tentar perceber se estas alterações introduzidas têm permitido resolver aqueles problemas da renovação, se têm conseguido resolver os problemas dos doentes oncológicos que no imediato precisam ter acesso aos tais benefícios sociais e fiscais e preocupa-nos, já o dissemos também anteriormente, a pressa que há em fazer estas alterações. Sr. Deputado, terminar. Vou terminar já com a criação de umas listas de patologias e incapacidades e proceder de uma forma quase automática à atribuição desses atestados. Se concorda também com este modelo de quase que automatização de procedimentos e com a composição das equipas que aqui estão propostas. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Alves. Tem a palavra o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a Sra. Deputada Susana Amador. Muito obrigada, Sr. Presidente. Saúdo todos os presentes, colegas parlamentares aqui e online, e agradecer muito ao Dr. Ricardo Mexia a sua disponibilidade para estar aqui connosco neste processo de especialidade que tem a ver com a recuperação das juntas médicas e que é objeto de solução legislativa por parte de 3 grupos parlamentares com os projetos de lei que apresentam. Queria dizer, antes de mais, tal como o Sr. Soutor tem vindo a acompanhar, a situação pandémica teve, de facto, impactos nas linhas de atividade do SNS, isso é por demais reconhecido, aconteceu em todos os sistemas no mundo, que foram
impactados com a pandemia e essa emergência sanitária determinou e influenciou fortemente a atividade do SNS, designadamente a componente das juntas médicas, que tiveram numa primeira vaga suspensas. Entretanto, houve a preocupação de minorar os efeitos dessa suspensão, com o incremento pelo menos de uma junta médica em cada agrupamento de centros de saúde ou unidades locais, por força do Decreto-Lei 10/2020. Depois houve também a preocupação de prorrogar a validade dos atestados já existentes para dezembro de 2020 e agora mais recentemente com o Decreto-Lei 99/2020, 22 de novembro, para dezembro de 2021. E, portanto, essas situações, digamos que estão colmatadas, mas não resolvemos a questão que tem a ver com os novos doentes que estão a aguardar a emissão de atestados multiusos e que a nós nos preocupa, e a todos os grupos parlamentares em particular, tendo em conta os direitos sociais, fiscais, que estão associados aos mesmos e nesta área em particular, a atribuição da prestação social de inclusão, a questão relacionada com os benefícios fiscais ou também a assistência pessoal no âmbito do modelo de apoio à vida independente. Ou seja, há aqui um conjunto de regalias e de benefícios sociais que não estão a ser atribuídas, porque houve de facto este atraso do qual se está a tentar recuperar. Aquilo que perguntava em termos de opinião e comentário, porque é muito importante para o nosso trabalho legislativo subsequente fazer este tipo de auscultação, para que depois também, digamos, a produção legislativa seja o mais esclarecida e participada possível, para que não haja déficits democráticos também aqui na feitura das leis. Aquilo que perguntava tem a ver com algumas das soluções que estão aqui em equação e que o meu colega do PSD também já identificou. Em primeiro lugar, a questão da concessão automática do atestado, baseado numa lista de patologias ou numa segunda opinião. Portanto, se entende que isto é garantístico de um tratamento uniforme e sistematizável e monitorizável da emissão de AMIs. Até que ponto não podemos também criar aqui algum tipo de desigualdades. E a mesma coisa vale para as listas de patologias, que o Sr. Bastonário entendeu que é um processo complexo, difícil e que acha mesmo que a publicação em 15 dias, como está nos decretos-leis, é uma publicação que não é execuível e por isso perguntava-lhe o que é que entende sobre esta questão em particular. Isso também aqui nestas listas de patologias estamos a garantir critérios de equidade na avaliação face a patologias que não constam da mesma listagem e face aos detentores atuais, mais de 200 mil detentores de AMI. Sobre a composição das juntas, dizer também que o modelo que está na gênese das juntas médicas é um modelo colegial, é esse que faz parte do ideário destas juntas, entendendo nós a necessidade de simplificação, como é que vê também a questão de haver uma alteração e uma simplificação deste modelo colegial e igualmente a questão da incapacidade de 60%, como é que se realizará, com que grau de precisão e quantificação. E se entende que este é um momento para uma revisão transitória ou para uma revisão mais profunda. Muito obrigada. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passava a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, Sr. Deputado Moisés Ferreira. Obrigado, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados. Gostava, antes de mais, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, cumprimentar o Dr. Ricardo Mexia. Se calhar fazer apenas 3 perguntas. A primeira era sobre, no momento, como é que está o funcionamento das juntas médicas. Estão a funcionar juntas médicas em todos os agrupamentos de centros de saúde. Estão as juntas médicas e o seu funcionamento a conseguir garantir uma normalização, uma recuperação daquilo que estava a ficar atrasado, suspenso e adiado, ou continuam as unidades de saúde pública e os seus profissionais muito assoberbados, obviamente, com esta segunda vaga e, portanto, com dificuldades em responder àquilo que é o trabalho nas juntas médicas. Segundo conjunto de perguntas tem a ver com a necessidade de haver alguma excepcionalidade e transitoriedade em medidas. Isto para dizer o quê? Vivemos tempos excepcionais e acreditamos que para tempos excepcionais deve haver medidas excepcionais. E por isso é que propomos que, de forma excepcional e transitória, possam haver alguns automatismos para a atribuição de atestado de multiusos de incapacidades. A Sra. Provedora de Justiça sugeriu isso, por exemplo, para as doenças oncológicas. Nós propomos que haja uma lista de patologias
a ser definida, enfim, pela DGS ou por outras entidades que achemos que devem ser incluídas, que garantem automaticamente o acesso a este atestado multiuso. E gostava de perguntar se isto lhe faz sentido. Novamente, é um regime excepcional e transitório, exatamente para dar uma resposta a um momento excepcional, que é um momento de pandemia e em que as equipas de saúde pública, estando obviamente com prioridade na pandemia, não conseguem dar resposta às necessidades que provêm das juntas médicas. A última pergunta para terminar é se acha que este trabalho das juntas médicas deve continuar exclusivamente adstrito às unidades de saúde pública e aos profissionais de saúde pública, ou se é preciso encontrar um outro modelo. Nós não propomos um modelo unipessoal ou que acabe com um modelo colegial, propomos sim é que haja outras especialidades que possam, e outros profissionais de outras especialidades que possam fazer esta junta médica. Gostava de lhe perguntar a opinião. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Grupo Parlamentar do PCP, a Sra. Deputada Paula Santos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também o Dr. Ricardo Mexia. Gostaria também de colocar aqui algumas questões iniciais. Nós sabemos que os atrasos na realização de juntas médicas para a avaliação de incapacidade já eram uma realidade no nosso país, com vários meses de espera por parte dos doentes. Estamos a falar de um problema que existe e que é um problema que existe antes deste contexto de pandemia e que naturalmente exige que haja uma reflexão sobre o modelo mais adequado para a realização destas juntas médicas e para a avaliação da capacidade dos doentes. De qualquer modo, aquilo que nós propomos neste momento pode contribuir para essa reflexão mais aprofundada sobre o modelo das juntas médicas no nosso país, mas aquilo que nos parece que seria necessário era, de facto, encontrar uma solução transitória e temporária, ou seja, transitória e temporária enquanto vivermos em tempo de pandemia, enquanto as medidas excepcionais no âmbito da pandemia da Covid-19 estiverem em vigor, que permita assegurar aos doentes o acesso a uma junta médica para avaliação da sua incapacidade. Temos identificado e há um conjunto recebemos no grupo parlamentar, de facto, um conjunto de elementos, de relatos, de dificuldades por parte dos doentes que procuram a realização desta junta médica e que não conseguem porque não há possibilidade neste momento. Nós compreendemos que nesta altura os médicos de saúde pública tenham, de facto, que priorizar e dar atenção às questões da pandemia. Por isso, aquilo que é necessário são, de facto, que se encontre aqui uma solução que permita, nomeadamente aos doentes que procuram a avaliação de incapacidade pela primeira vez, que quem já tem um atestado de incapacidade e que terminar durante este período já está prevista a sua prorrogação, mas é preciso encontrar uma solução para estes doentes. E é nesse sentido que nós propomos, obviamente que a opinião da Associação de Médicos de Saúde Pública é importante também neste processo. A nossa proposta é um contributo, mas aquilo que nos move é, de facto, encontrar uma solução que permita resolver o problema destes doentes. E por isso propomos que, em vez de uma junta médica que a título excepcional e transitório a avaliação de incapacidade e a sua atribuição possa ser feita por um médico especialista, que não um médico que acompanha o doente, e que determinadas doenças, nomeadamente as doenças oncológicas, possa haver uma atribuição automática e que possam ser identificadas um conjunto de outras doenças que, do ponto de vista clínico, se sabe que o nível de incapacidade ou a avaliação de incapacidade é de facto elevada, de forma a que estes doentes não fiquem penalizados
escandalizados que é aquilo que está a acontecer neste momento, que na prática aqueles que na sequência da avaliação tivessem uma avaliação, vou terminar, superior a 60%, têm acesso a um conjunto de direitos, e nós não estamos aqui a criar nenhum direito novo, mas estão somente a assegurar que estes doentes possam ter acesso ao conjunto de direitos que a legislação já prevê em caso da sua incapacidade de ser superior a 60%. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Tenho indicação aqui dos serviços que a Sra. Deputada Viviana Cunha, do Grupo Parlamentar do PAN, está online e também vai intervir. Passava-lhe a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar também as senhoras e senhores deputados presentes e cumprimentar ao Sr. Dr. Ricardo Mexia, agradecendo a disponibilidade para nos ouvir. De facto, todos sabemos que face àquela que foi a necessidade de alocar os médicos de saúde pública, no fundo, à resposta a esta crise sanitária, isto afetou, obviamente, os pedidos ao nível das juntas médicas, e temos recebido uma série de consternações, de preocupações por parte das pessoas que não conseguem aceder a estes atestados, com os constrangimentos que lhes criam e que são, sabemos todos bem, bastantes e penosos. E, portanto, isto obviamente também causará muito desgaste e até muita frustração aos profissionais, aos médicos de saúde pública, e, portanto, para nós também gostaríamos de aproveitar este momento para o ouvir sobre as propostas que estão aqui em discussão nesta comissão, em particular sobre alguns pontos que já passarei a elencar. Gostaria só de dizer que tem sido uma preocupação do PAN reforçar os especialistas em saúde pública. Aliás, fizemos no orçamento suplementar essa mesma proposta. O concurso abriu para 39 especialistas. Sabemos que 26 se candidataram e que este número ficará muito aquém daquelas que são as necessidades, daqueles que são os rácios que deveríamos ter no nosso país. Tivemos também a oportunidade de ler a opinião do Dr. Ricardo Mexia sobre aquilo que se passa em relação às juntas médicas, referindo que em alguns sítios 60% a 70% do tempo de trabalho dos médicos de saúde pública estava ou está votado às juntas médicas de avaliação de capacidade, e que isto prejudicava, obviamente, aquilo que são as tarefas de vigilância, de promoção da saúde, no fundo, questões também associadas à promoção da vacinação, identificação de problemas na comunidade, e a apelar à necessidade também não só de recursos, mas de uma maior disponibilidade temporal para estes especialistas em saúde pública. E, portanto, Dr. Ricardo, aquilo que gostaríamos de lhe perguntar é se considera que, face àquele que é o contexto sanitário que atualmente vivemos, se considera que, de facto, devem aqui haver alterações à forma como se procede o acesso a este atestado. E muito particularmente, se considera que a solução de poder haver um médico relator que se faça valer da equipa de outros médicos que considere necessário consultar, mas que este processo possa acontecer em regime de rotatividade, se considera que pode ser uma solução válida. E também, se tendo em conta aquilo que estas doenças normalmente implicam, se considera que seria benéfico haver também alocada a previsão de um especialista em saúde mental em cada uma das juntas médicas da própria Administração Regional de Saúde. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Terminando, uma vez que o Sr. Deputado do Chega não está presente, e iria passar a palavra ao Presidente da Associação dos Médicos de Saúde Pública, Dr. Ricardo Mexia, não sem antes dar nota que a segunda ronda depois será conduzida pela Sra. Deputada Maria Antónia Almeida Santos, que entretanto já se encontra presente. Dr. Ricardo Mexia, tem a palavra, cerca de 15 minutos. Muito obrigado. Muito boa tarde, Sr. Presidente da Comissão Parlamentar de Saúde, senhores deputados também presentes.
Em nome da Associação, naturalmente agradecer esta oportunidade para partilhar convosco algumas ideias sobre precisamente esta questão das juntas médicas, que é uma questão que há longo tempo está na agenda e é uma preocupação da saúde pública. E é uma preocupação da saúde pública, permitam-me que faça esta introdução, no sentido em que não é de facto uma prioridade da saúde pública a realizar estes atos. É um ato individual e que não tem verdadeiramente repercussão na saúde das pessoas. É evidente que responde a um conjunto de necessidades sociais e que permite aceder a esses benefícios sociais, mas que não fica dentro daquilo que é a esfera de competências do médico de saúde pública, nem no âmbito da saúde pública, se nós o entendermos, e penso que nos dias que correm é assim que essa leitura deve ser feita, por exemplo, no que diz respeito àquilo que a OMS defende para a Organização dos Serviços de Saúde Pública e que tem 3 tarefas nucleares: a proteção da saúde, a promoção da saúde e a prevenção da doença. E, portanto, esta avaliação no âmbito das juntas médicas de avaliação de incapacidade não está contemplada em nenhuma destas 3 áreas nucleares. E, portanto, numa moderna saúde pública não tem, de facto, espaço. Eu penso que esta questão dos atestados multiusos terem ficado na esfera dos médicos de saúde pública tem a ver com o delegado de saúde ser uma figura que é herdeira de uma idoneidade, de um distanciamento em relação ao próprio doente que lhe conferia essa habilitação. Mas, na nossa perspectiva, não faz, nem nunca fez, na verdade, sentido que fossem os médicos de saúde pública a ter esta função, mais ainda do que os médicos de saúde pública, as autoridades de saúde, porque no modelo que está configurado na lei, a função de membro de júri que leva às juntas médicas de avaliação de incapacidade é de uma autoridade de saúde. E, portanto, não nos parece, de facto, que careça de ser alguém investido dessas funções a fazer uma avaliação, que é uma avaliação de saúde individual. Nada tem a ver até com as competências no âmbito da diferenciação dos médicos de saúde pública. Não temos diferenciação particular, por exemplo, na área da avaliação de dano corporal, que poderia eventualmente ter aqui até um papel importante. E, portanto, nesse sentido, de facto, fica pouco fora daquilo que seriam as funções de saúde pública. Há muito tempo que o dizemos. Houve, na legislatura anterior, um processo de reforma que, inclusivamente, veio a culminar numa proposta de lei de saúde pública que chegou até à Assembleia da República, mas depois, em comissão especializada, acabou por não avançar, a nosso ver bem, e estava agora em curso, desde o início do ano 2020, uma nova comissão de reforma que tinha até prazos muito apertados em relação a essa matéria e que, portanto, esperávamos nós pudesse vir materializar a tal longamente adiada reforma da saúde pública. Acabou por não acontecer, por razões subejamente conhecidas conexas com a pandemia, em que os recursos da saúde pública foram praticamente exclusivamente direcionados para o combate à mesma. E, portanto, nesse sentido, fechando agora aqui este enquadramento um bocadinho mais histórico, se assim quisermos, sempre defendemos que as juntas médicas não deviam estar no âmbito da saúde pública. Faz-nos muito mais sentido que elas possam ser feitas noutro contexto, eventualmente aproveitando, por exemplo, os campos, os centros de avaliação médico-psicológica, que foram até inicialmente desenhados para as questões conexas com as avaliações de habilitação para conduzir, mas que poderiam seguramente ter aqui um papel, até concentrando juntas médicas diversas que estão dispersas por um conjunto de entidades, poupando recursos e até diferenciando mais essas juntas. Portanto, essa é uma das propostas que já há longo tempo apresentámos, mas que não mereceu acolhimento. Em relação agora à situação concreta, a própria Comissão de Reforma, tanto quanto sei, eu não tive acesso ao documento, mas pelo que me foi dado a conhecer, elaborou uma proposta que prevê que essas juntas médicas sejam feitas no âmbito da segurança social. Não vos sei dizer em que contexto é que essa proposta agora está. Foi-me dito que ela teria sido enviada à tutela, mas não consigo precisar em que passo é que eventualmente estará. Contexto atual. De facto, como já foi notoriamente reconhecido por todos, não havia, antes da pandemia, capacidade para responder em tempo útil às solicitações e, após o início da pandemia, muito menos isso se verificou, tendo, inclusivamente, a senhora Diretora-Geral de Saúde suspendido as juntas médicas, precisamente para que os médicos de saúde pública, particularmente as autoridades de saúde, se pudessem dedicar, então, ao combate à pandemia. Saudámos, naturalmente, a prorrogação das validades dos atestados já emitidos e também agora essa renovação da prorrogação para o próximo ano.
Houve também, já passado vários meses, não sei precisar agora exatamente a data, mas houve a criação de um modelo alternativo de juntas que não carecia da tal Constituição plena por parte de autoridades de saúde e que poderiam ser constituídos por outros médicos que as ARS iriam nomear para poderem fazer essas juntas transitoriamente em substituição das juntas médicas formalmente constituídas. Confesso que não sei, do ponto de vista formal, se essas juntas foram constituídas, não tenho indicação disso. Tenho ideia que há algumas juntas a funcionar, mas formalmente nunca vi a nomeação dessas juntas nesse modelo alternativo. Em relação à que me é dada a conhecer por parte dos médicos de saúde pública em exercício de funções, poucos ou nenhum estarão envolvidos nessas juntas. Haverá alguns colegas já aposentados e alguns colegas de outras especialidades que estarão a colaborar na constituição dessas juntas, porque manifestamente nós não temos os recursos necessários para dedicar a essa atividade. Diria até mais, aqui um parênteses, que não temos sequer os recursos necessários para aquelas que são as atividades nucleares, como é a realização do inquérito epidemiológico no âmbito dos doentes Covid. Portanto, não vos consigo dar o feedback necessário para vos dizer quantas juntas estão constituídas e qual é o volume de resposta que estão a dar, porque formalmente, e até indagando junto dos meus colegas, não consegui aceder a essa informação. Sendo certo que, de facto, os cidadãos têm que ver suprida aquilo que é uma necessidade, parece-nos por demais essencial que haja aqui uma solução transitória que o possa resolver, sendo que me parece que a tal reflexão necessária para uma solução definitiva deve ser feita. Existe a tal comissão de reforma e penso que poderia dar aí um contributo útil para essa mesma solução. E, portanto, a minha expectativa é que isso possa acontecer. Eu penso que esta abordagem genérica respondeu a algumas das questões. Tentarei agora responder a algumas das questões concretas que foram levantando. Em relação ao Sr. Deputado Pedro Alves, dizer que, de facto, a nossa percepção em relação a esta matéria é que não é uma matéria que seja do âmbito da saúde pública e que, portanto, deverá transitar para outra entidade que provavelmente até terá mais pergaminhos ou até mais diferenciação na elaboração de juntas médicas, por fruto da tal competência, por exemplo, em avaliação de dano corporal, e que poderá materializar-se também num trabalho mais atento ao conteúdo funcional de cada um desses profissionais. E, portanto, penso que há vantagens nisso mesmo, não só para libertar os médicos de saúde pública para desempenhar funções que lhes são efetivamente acometidas fruto do seu conteúdo funcional, mas também para que outros profissionais que tenham até mais competências no âmbito da avaliação de dano o possam fazer de forma mais correta. Responder então à senhora deputada Susana Amador que, em relação à questão das listas de doenças, há de facto um conjunto de doenças que têm uma avaliação muito simples e que não carece de particular complexidade. Mas isso também é fruto da própria tabela, ser uma tabela que é moldada para fazer avaliação de acidentes de trabalho. E, portanto, nesse sentido, a própria tabela é um pouco desajustada para avaliar o doente, não no contexto ocupacional. Isso é uma crítica que existe há longo tempo e que provavelmente poderia ser obviada. A criação de listas de patologias que seriam mais agilmente avaliadas poderia ter aqui um papel, mas isto criaria, diria, alguma assimetria em relação a outras doenças, quiçá com maior complexidade, mas também com maior severidade e que veriam preteridos o acesso a esses benefícios de forma mais prolongado. E, portanto, tenho dúvidas até que ponto é que isso poderia funcionar e esses automatismos podem também introduzir aqui algum desequilíbrio até na própria forma como os atestados são emitidos. E, portanto, não me parece que seja talvez um percurso simples de fazer, sendo certo que a simplificação poderia dar aqui um contributo importante. As questões da automatização, frequentemente neste tipo de avaliações, podem de facto ser prejudiciais porque cada caso é um caso e para a mesma doença haverá seguramente pessoas que terão uma incapacidade diferente de outras. Porque aqui não se trata apenas do diagnóstico da doença, mas antes da quantificação da incapacidade gerada por essa doença. E, portanto, torna-se um pouco mais complexo do que simplisticamente atribuir a um determinado diagnóstico uma determinada
incapacidade. Em relação também, respondendo agora ao Sr. Deputado Moisés Ferreira, dizer-lhe que, efetivamente, é uma preocupação que já temos há longo tempo, o acesso das pessoas e a forma como isso poderá funcionar. Mas não é menos verdade que isto já era uma realidade antes da própria pandemia. E, portanto, era uma preocupação que já tínhamos e que entendíamos que os cidadãos deveriam conseguir aceder, de facto, em condições de igualdade, até porque há assimetrias regionais, há assimetrias até às vezes dentro das próprias juntas que prejudicam, de alguma forma, aquilo que é o acesso a um conjunto de benefícios sociais e que seguramente deveriam ser acedidos em condições de equidade por todos. Respondendo à Sra. Deputada Paula Santos, dizer que, de facto, há aqui uma preocupação também no que diz respeito aos cidadãos e ao seu acesso, à semelhança do que acabei de dizer, mas agradecer também a menção àquilo que são as tarefas nucleares e da saúde pública e, portanto, a forma como isso poderá e deverá funcionar ou regressar a algum normal em breve, por forma a conseguir dar essa resposta. E, portanto, concordar que me faz sentido, ou nos faz sentido, que haja aqui uma solução transitória que possa permitir o acesso dos cidadãos a esses benefícios sociais, mas que a solução perene para este problema terá que ser mais estudada e efetivamente com uma solução mais concertada e que permita resolver o problema de uma forma mais consistente. Em relação à Sra. Deputada Bebiana Cunha, em relação à questão da inclusão de especialistas em saúde mental na constituição do painel que avalia o doente, no júri que avalia o doente. A avaliação que é feita é uma avaliação holística, ou seja, contempla as diversas vertentes daquilo que é o doente e, portanto, as suas incapacidades são avaliadas em função dos diversos capítulos que estão contemplados na Tabela Nacional de Incapacidades e, portanto, é certo que provavelmente uma junta beneficiaria de uma diversidade de profissionais, mas essa diversidade provavelmente estende-se não só ao âmbito da saúde mental, mas também às outras componentes, à área, por exemplo, da ortopedia, da otorrino, da gastroenterologia, da oncologia, e, portanto, seria difícil acolher no júri da junta todas as diferentes componentes que são avaliadas, mas seguramente que a diversidade traria uma mais-valia. E também é em função dessa diversidade que está previsto que haja a recepção, a entrega por parte do doente de um conjunto de pareceres, de múltiplos especialistas que podem ajudar a fundamentar a avaliação. E, portanto, a avaliação é feita não só através da observação do doente, mas também através de prova documental que é apresentada pelo doente, produzida por outros especialistas, incluindo também, por exemplo, exames complementares de diagnóstico. E para esta primeira ronda, não sei se me esqueci de alguma questão, se assim foi, as minhas desculpas, mas estarei naturalmente disponível para responder na segunda ronda. Muito obrigada, Dr. Ricardo Mexia. Quero começar por cumprimentá-lo, a si e à Associação dos Médicos de Saúde Pública, que muito têm feito por nós nestes tempos difíceis de pandemia. Agradecer-lhes o trabalho inexcedível que têm tido. O Soutor pode complementar, obviamente, as suas respostas na segunda ronda e desde já passava a palavra aos grupos parlamentares. Ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista dispõem de 1 minuto e meio, como sabem. Faz favor, tem a palavra a Sra. Deputada Susana Amador. Muito obrigada, Sra. Presidente. Saudar de novo o Dr. Ricardo Mexia e agradecer a clareza da sua exposição e, portanto, o ponto de partida de que parte, que é um ponto de partida de coerência em relação àquilo que defende sobre o papel que devem ocupar os médicos de saúde pública na realização destas juntas médicas, indo, obviamente, ao encontro daquilo que é a definição de saúde pública e percebendo que não estamos aqui a tratar nenhuma patologia, nem a prevenir, nem a introduzir nenhuma terapêutica, mas apenas a constatar uma situação individual e, portanto, isso ficou muito
muito claro. Aquilo que precisamos, obviamente, aqui em particular é, de um ponto de vista legislativo, fazer a análise destes diplomas com os contributos líquidos que deu, muito importantes, para, no fundo, cumprirmos o nosso objetivo. E o objetivo de todos os grupos parlamentares é conseguir recuperar os agendamentos em função daquilo que aconteceu da pressão pandémica, sem descurar aquilo que são as notas que deixou, ou seja, simplificar é importante, olhar de novo para a composição das juntas médicas também é relevante, mas sem descurar critérios de avaliação que tenham equidade, sem descurar qualquer tipo de assimetria e, ao mesmo tempo, ter um tratamento uniforme, sistemático e monitorizável. Portanto, digamos que o nosso exercício não é fácil em termos de conciliação de todas estas variáveis e de todos estes vetores. Deixou uma nota também muito importante que tem a ver com o facto da constatação da doença por via só da listagem de patologias pode não ser suficiente, porque a mesma doença pode gerar incapacidades diferentes em diferentes indivíduos, em função da restante saúde que têm, em função do enquadramento sociofamiliar ou em função da sua própria atividade profissional. Ou seja, a constatação simples da existência de uma incapacidade em função de uma patologia não, digamos, de tout pode ser muito simplista se não conseguimos avaliar todos os impactos que estão à volta das características pessoais de cada doente e, portanto, essa nota foi, de facto, agradeço muito importante. Que termine, Sra. Deputada. E faremos, obviamente, aqui a devida análise deste trabalho. Isso, Sra. Presidente, é apenas para dizer, por isso é que é muito importante, depois de ouvir o Dr. Ricardo Mexia e o Sr. Bastonário, podemos ouvir a DGS para termos, de facto, um ponto de situação atualizado destas juntas e para percebermos também a evolução que houve na recuperação das mesmas, da simplificação que está a ser feito, de alguns automatismos. Obrigada, e dessa reforma deputada mais profunda do modelo que é também importante avaliar. Muito obrigada mais uma vez pela sua disponibilidade. Muito obrigada, Presidente. Passo desde já a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD. Sr. Deputado Pedro Alves, faz favor. Obrigado, Sr. Presidente. Reitero os cumprimentos e os agradecimentos ao Sr. Dr. Ricardo Mexia. O PSD retira da intervenção que fez e das respostas que nos deu duas preocupações grandes. A primeira preocupação que retiramos é quanto ao balanço que faz relativamente às medidas que o Governo introduziu. Ou seja, não há informação suficiente neste momento disponível para que nós possamos aferir que há ou que está a haver algum resultado ou que está a haver alguma mudança relativamente às juntas médicas que supostamente estão a ocorrer. Preocupa-nos porque esta medida transitória devia ser aquela que poderia ajudar a resolver os problemas que já foram aqui descritos e denunciados também pela Sra. Provedora de Justiça, e a verdade é que o Dr. Ricardo Mexia nos informa que não tem condições para conseguir aferir o resultado do trabalho ou se esse trabalho está efetivamente a ser feito. Ou seja, por parte do PSD, esta é a primeira conclusão de preocupação que retiramos. E depois a outra preocupação que retiramos também é quanto às propostas que aqui são apresentadas, que também não podemos correr atrás do prejuízo em função de um problema que está a ser criado ou agravado, neste caso, por uma pandemia, e introduzir aqui uma reforma profunda sem que façamos o devido enquadramento com outras reformas que são necessárias e que também explicitou, como é o caso da reforma da saúde pública, que certamente também irá condicionar um outro modelo ou um futuro modelo para estas juntas médicas. Resta-me, por isso, agradecer. Saímos daqui preocupados com toda a avaliação ou análise que faz da circunstância e também das propostas que estão aqui a ser apresentadas, e o PSD anotará bem estes contributos e certamente que em futuras ocasiões também irá usar daquilo que foi a informação que nos foi transmitida. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Moisés Ferreira, faz favor, tem a palavra. Obrigado, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. São apenas duas questões. O Dr. Ricardo Mexia disse que são necessárias medidas transitórias e imediatas, e também disse que considerava serem necessárias também soluções definitivas
tendo em conta a avaliação muito crítica que faz ao funcionamento das juntas médicas e principalmente ao facto delas estarem muito reservadas aos profissionais de saúde pública e, em particular, às autoridades de saúde. E por isso, as questões que colocava era, na opinião do Dr. Ricardo Mexia, o que é que lhe parecem que podem ser medidas transitórias para recuperar no imediato muitas juntas médicas que estão suspensas e recuperar estas listas de espera que se transformam num verdadeiro inferno para muitas pessoas, e o que é que propõe também como solução definitiva. Perguntava-lhe isto porque nós, na Assembleia da República, tendo poder legislativo e estando neste momento num processo de especialidade sobre isto, era importante perceber porque podemos vir a acolher e a introduzir neste processo de especialidade algumas destas medidas e propostas. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo a palavra à Sra. Deputada Paula Santos, faz favor. Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu vou reiterar um aspecto que já referi, mas que parece que é relevante, porque estamos perante um problema que existe, mas aquilo que, pelo menos da parte do PCP, está aqui colocado neste momento é resolver um problema muito concreto agora em termos de pandemia. Sabemos que há problemas que vêm atrás, teremos tempo para fazer um debate mais aprofundado relativamente a essa matéria. Aquilo que é importante agora é procurar encontrar uma solução para aqueles cidadãos que andam há meses a tentar obter uma junta médica para a avaliação da sua incapacidade e que não conseguem. E que isso é que nos parece que é importante. Neste momento, separávamos claramente estas duas águas. E aquilo que o PCP traz, não traz nenhuma proposta para nenhuma reforma aprofundada ao nível da saúde pública. O que traz é uma proposta, uma solução, ou um contributo para encontrar uma solução que admitimos que pode ser outra, mas o importante, de facto, é encontrar uma solução que permita a estas pessoas que, devido à doença que têm necessidade de ter acesso a uma junta médica para a avaliação da sua incapacidade e não têm. Muitas destas pessoas teriam, se tivessem acesso, à avaliação da capacidade, teriam acesso a um conjunto de direitos que neste momento lhes está a ser negado. E eu creio que esta é que é a maior injustiça que temos neste momento de pandemia e que vale a pena aqui encontrar uma solução. Quando nós propomos que haja uma tabela que identifique as doenças, obviamente que nós temos presente que uma coisa é a doença e outra coisa é a incapacidade que a doença gera em cada uma das pessoas. Por isso é que nós colocamos, há doenças, por exemplo, como as doenças oncológicas, que sabemos que a sua incapacidade é uma capacidade elevada. Eu corria aqui o risco, posso até ir dizer uma asneira, mas, por exemplo, há doenças degenerativas que sabemos que a sua incapacidade, que vai ter já no futuro, e se calhar, infelizmente, não é a curto prazo, irá conduzir a um conjunto de capacidades. Mas esta é uma avaliação técnica e clínica relativamente a esta matéria que nós não adiantamos quais é que são. Vou terminar, Sr. Presidente. Simplesmente estamos a fazer uma equiparação para ajudar a agilizar o processo. A ideia não é introduzir nenhuma desigualdade, é que sabemos que as exigências que estão colocadas ao Serviço Nacional de Saúde, no tratamento dos doentes com Covid, no tratamento dos doentes com todas as outras patologias, aquilo que importa é, de facto, encontrar uma solução que permita rigor, naturalmente. Nós propomos, inclusivamente, que as juntas médicas, ou que a avaliação de incapacidade que corra neste período possa ser confirmada no período pós-pandemia, exatamente para que haja essa reavaliação. A questão é que os cidadãos, a nós parece-nos que não podem ficar prejudicados por esta situação. Senhora Vou terminar, Deputada. deixe-me só fazer uma pergunta telegráfica, mesmo telegráfica, sei, Senhora Presidente, que é, quando coloca, já percebemos que entende que esta matéria não é matéria de saúde pública, o Dr. Ricardo Mexia disse que deve transitar para outra entidade, está a falar de algum serviço ao nível do Serviço Nacional de Saúde ou fora do Serviço Nacional de Saúde, noutra área do Governo? Muito obrigada, Sr. Presidente. Não sei se me estão a ouvir, porque eu deixei de ouvir a Comissão. Estamos a ouvi-la e a vê-la. Muito bem, muito obrigada. Faz favor. Eu queria só apresentar as minhas desculpas por não ter estado presente na audição
antes deste momento estava na Comissão de Educação, esta segunda-feira é muito concorrida. Agradecer de qualquer das maneiras a vinda do Dr. Ricardo Mexia e dizer-lhe que tomámos boas notas, a doutora Maria Pia, assessora do grupo parlamentar, teve a ouvir, tomámos boas notas daquilo que disse, sem grande surpresa, até porque as suas posições são conhecidas. Compreendemos o problema que existe atualmente com as juntas médicas, todo o dossiê das juntas médicas estar atribuído aos médicos de saúde pública e o que isso tem, por um lado, causado perturbações numa situação como esta, do que impede, de alguma forma, que seja tratada a questão da medicina preventiva, como seria o papel natural dos médicos de saúde pública, e também, portanto, essa posição era conhecida, não foi com surpresa que a registámos. Partilhamos de algumas das preocupações no que diz respeito ao estabelecimento de listas pré-definidas que possam vir a gerar, por um lado, a verdade, simplificações, mas por outro lado, potenciais injustiças e iniquidades e, portanto, vamos então olhar para estes projetos à luz também dos seus comentários para tentar encontrar, por um lado, uma resposta de curto prazo, como dizia a Sra. Deputada Paula Santos, que é o grande objetivo aqui, sem, no entanto, gerar remendos que venham ainda a complicar mais a situação de fundo, que sabemos que precisa sim de ser revista. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Bibiana Cunha, que também participa à distância. Pergunto. Boa tarde. Faz favor de usar da palavra. Está em condições? Sim, boa tarde, Sra. Presidente. Cumprimentá-la, que ainda não o tinha feito, cumprimentar também novamente o Dr. Ricardo, agradecer-lhe os esclarecimentos que nos prestou, a sua posição sobre o que aqui agora discutimos e gostaria de lhe colocar adicionalmente duas muito breves questões. A primeira passaria então por procurar perceber se considera então que um modelo provisório neste contexto que vivemos poderia de facto passar pela criação de uma figura de um médico que nós no nosso projeto chamamos médico relator, mas essa não é de facto a parte relevante, a designação poderá ser encontrada outra mais adequada, sendo que este médico teria aqui a possibilidade de rotatividade portanto, as equipas mantinham-se numa lógica de 3 médicos para avaliar a situação, mas haveria uma espécie de um médico residente, digamos assim, quase numa perspectiva de exclusividade da função. Isto permitiria aqui aliviar, ir também ao encontro de uma expressão que usou, que no fundo libertar os profissionais especializados em saúde pública para as outras funções que têm que desempenhar, e sabemos bem que são mais que muitas. E a segunda questão prende-se precisamente com a necessidade de redução de contactos na fase em que vivemos, neste contexto que todos enfrentamos, e tendo em conta até que referiu que muito do trabalho que é feito nas juntas médicas passa em parte por análises, avaliações documentais, se considera que é importante garantir a possibilidade de funcionamento por videoconferência ou outro meio digital que possa aqui permitir facilitar estes processos, obviamente desde que haja condições para o efeito de ambos os lados. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passava agora a palavra para responder ao Dr. Ricardo Mexia. Dispõe de 10 minutos e da tolerância que necessitar, faz favor, para responder às muitas questões que lhe foram colocadas. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Presidente, e cumprimentá-la também. Muito obrigado, Sra. Deputada Maria Antónia Santos. Dizer que tentar responder àquilo que foram as questões que foram sendo colocadas. Pois, de facto, a situação atual eu não serei a melhor pessoa para a descrever, mas uma parte importante do trabalho dos médicos de saúde pública que dedicavam a esta área está seguramente dedicada a outras questões. E, portanto, as tais juntas foram constituídas no âmbito da ARS, poderão estar a funcionar, mas não têm passado pela saúde pública. E, portanto, haverá alguns colegas que estarão envolvidos, mas a esmagadora maioria não são profissionais das unidades
de saúde pública, porquanto os mesmos estão em praticamente absoluta dedicação ao combate pandémico. Dizer que, naturalmente, também me parece que faz sentido que haja medidas transitórias e medidas definitivas. Em relação às medidas transitórias, respondendo diretamente à questão, parece-me que a prorrogação da validade, essa já está assumida e é, obviamente, uma boa medida para evitar as reavaliações. Em relação às primeiras avaliações, eu diria que há aqui diversas questões. Esta possibilidade do chamado relator encontra algum paralelo naquilo que é o funcionamento habitual, ou seja, os doentes não chegam à junta e a avaliação é feita apenas naquele momento. Ou seja, há uma instrução do processo que é feita antes, às vezes por um membro da junta, outras vezes por outros membros que identificam a informação disponível, muitas vezes até faziam uma avaliação diretamente com o doente e portanto, enquadram o caso do doente na Tabela Nacional de Incapacidades e depois, naturalmente, a junta, no período curto que tem, porque realizam-se várias juntas nesses períodos, faz, de alguma forma, a avaliação que entender, mas muito apoiada nessa primeira avaliação. Portanto, o papel do relator é um pouco semelhante à desta pessoa que instrui a junta. Mas, de qualquer forma, não sei se não faria mais sentido reforçar as tais juntas no seio da ARS para que, apesar de haver esse tal relator, ou a pessoa que instruía o processo, depois um colégio de 3 pessoas, a tal junta, pudesse fazer essa avaliação de uma forma relativamente célere. E nada contra que essa avaliação seja feita também à distância, bem entendido que um dos membros da junta possa ter observado a pessoa, ou seja, mesmo no contexto extra-pandémico, portanto, antes da pandemia, havia pessoas que não se deslocavam fisicamente à junta porque eram observadas, por exemplo, no seu domicílio, porque era penoso para alguns doentes até deslocarem-se a uma junta médica, sendo muito mais fácil ser um dos elementos da junta a deslocar-se para fazer essa avaliação. E, portanto, havendo alguém que observou o doente, nada contra que uma parte dessa avaliação possa ser feita à distância, usando os meios tecnológicos, um pouco à semelhança do que estamos agora aqui a fazer. Em relação à pergunta concreta, eu defendo, e nós, a Associação, defendemos, que as juntas médicas devem ser colocadas fora da tutela do Ministério da Saúde. Ou seja, a função que elas cumprem prende-se com o acesso a um conjunto de benefícios sociais. E, portanto, talvez a Segurança Social fosse, de facto, a entidade onde faria sentido que essas juntas estivessem sediadas, de resto, como acontece em relação a outras juntas, e portanto, nada de inovador, ou de particularmente inovador, aconteceria nesse sentido. Mas, de facto, não defendemos que essa solução seja atribuída à tutela da saúde. Havia até um outro modelo que chegou a ser discutido, até baseado na questão dos campos, dos centros de avaliação médico-psicológica, em que nada obstaria a que estes centros até pudessem ser de iniciativa privada, cooperativa, mas também pública, se assim se entendesse. Ou seja, seria, enfim, com as devidas distâncias, e penso que não me levarão a mal a comparação, seria um pouco à semelhança do que acontece com os centros de inspeção automóvel. E, portanto, ter um local onde eram feitas avaliações de incapacidade, bem como outras juntas, e que esses centros teriam diferenciação, teriam equipamentos. Por exemplo, há uma parte da avaliação que às vezes também necessita de exames complementares, exames psicotécnicos, etc. E que, portanto, se poderiam concentrar nestes centros de avaliação. E, portanto, não necessariamente na tutela de um dos ministérios, ou melhor, seriam tutelados por um ministério, mas não necessariamente no seio da administração pública. Naturalmente, isso depois implicaria uma decisão de permitir a criação dessas unidades ou não. E, portanto, penso que era em relação a esta matéria. Pronto, já respondi à questão das soluções transitórias. Em relação às soluções definitivas, penso que não é o momento de precipitadamente fazer essa transição, essa mudança, até porque, como já foi referido, parece-me que haveria aqui vantagem em fazer a tal reforma da saúde pública, entre as quais também a definição de que as eventuais competências que estão acometidas à saúde pública, se transitarem para outras entidades, para outros contextos, então fazê-lo de forma concertada para que não haja depois uma espécie de desarticulação ou uma reforma espartilhada, precisamente por causa dessas questões. E, portanto, agradecer mais uma vez a disponibilidade para nos ouvirem. É um apelo que deixo, é que, de
de facto, libertem a saúde pública desta função que não é do âmbito das suas competências e que, simultaneamente, e naturalmente solidarizando-me aqui com os doentes, que eles possam também, em tempo útil, ver resolvida as suas pretensões e o seu acesso a um conjunto de prestações sociais que, obviamente, também são importantes e são um direito que têm previsto na legislação. Despeço-me então, desejando também umas festas felizes e seguras, principalmente, porque o momento também assim o exige, e agradecendo mais uma vez a oportunidade de vos dar aqui algumas informações e perspectivas em nome da Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Doutor. Retribuímos os votos de festas felizes e seguras também. Nós estamos conscientes do perigo que todos corremos e do risco, de modo que não é por falta de aviso que o nosso Natal não vai ser seguro. Muito obrigada e até uma próxima oportunidade, e agradeço uma vez mais a sua disponibilidade. Senhoras e senhores deputados, não tenho neste momento mais questões na nossa ordem de trabalhos. Sra. Deputada Susana Amador pede a palavra para... Muito obrigada, Sra. Presidente. Era para fazer um pedido à mesa. Julgo que, na sequência destas audições, foram identificados que nós precisamos aqui de um conjunto de informações adicionais, por escrito, designadamente da parte do Ministério da Saúde ou da parte do Governo. Eu julgo que era importante termos uma informação atualizada sobre a emissão dos atestados, ou seja, qual é o ponto de situação e, se possível, até uma comparação com o período homólogo, sabendo nós que os períodos não são comparáveis porque as pressões são diversas. Depois, a recuperação dos agendamentos, desde a primeira fase em que houve a suspensão, e depois houve a retoma com as orientações que foram dadas, as alterações que foram feitas, com esta nova composição agora também para especialistas em avaliação corporal e também pessoas que tivessem comprovada experiência em juntas médicas, portanto foi uma alteração pelo Decreto-Lei 24A, que alterou por sua vez o Decreto-Lei 10A/2020, e um ponto de situação sobre a reforma da saúde pública, porque daquilo que foi também dito aqui pelo Dr. Ricardo Mexia, se está a mexer em parte desta legislação, em parte das juntas médicas, podemos correr aqui o risco de ter um diploma que possa digamos, criar aqui qualquer tipo, não digo de redundância, mas até criar aqui algumas dificuldades e por isso precisamos de toda a informação e, portanto, se a Sra. Presidente e os seus colegas parlamentares concordassem, julgo que haveria tempo útil para pedir esta informação, para depois, na sequência até das próximas audições que faltam, na DGS, e serviços partilhados, pudéssemos ter esta informação atualizada, até porque a Sra. Ministra fez referência às juntas médicas na última audição, portanto, como é que foi feita o número de juntas, mas disse oralmente, eu não consegui reter todos os números. Portanto, eu penso que era importante termos estes dados coligidos. Muito obrigada. Obrigada, Sra. Deputada. Algum dos seus deputados quer usar a palavra sobre esta intervenção? Faz favor, Sr. Deputado Moisés Ferreira. Obrigado, Sra. Presidente. É muito rápido, não tenho nada a obstar aos pedidos de documentação e de informação. Solicitava apenas que a mesa e a Sra. Presidente em particular pudessem, quando suscitarem ou solicitarem esta informação, tentar que a resposta viesse até dia 6 de janeiro. Nós tínhamos visto que as próximas audições seriam dia 6 de janeiro, era importante ter essa informação antes, porque senão o processo vai se protelar mais e com tanto medo de correr alguns riscos, eu acho que o verdadeiro risco que se corre é de não se fazer nada em relação a isto e, portanto, tentar não correr pelo menos esse risco. Obrigado. Muito bem. Senhoras e senhores deputados, então, se estivessem de acordo, nós faríamos um requerimento ao Ministério da Saúde pedindo os elementos em tempo para que possamos, sei que já acordaram o dia 6 de janeiro para se fazerem as duas audições em falta, e se pudéssemos de facto ter os elementos que a Sra. Deputada Susana Amador solicitou e que penso que todos concordam para o nosso trabalho, é isso que eu peço à Comissão que o diligencie o mais rápido possível, porque sabemos que nesta altura era bom seguir quanto antes do dia de Natal, porque depois há assim um certo abrandamento. Senhoras e senhores deputados, não temos mais questões, a não ser desejar-vos a todos um bom Natal, apesar de um Natal em confinamento,
Eu penso que temos que ter temos uma esperança mais realista numa ideia de futuro, num futuro próximo, em que estejamos todos mais livres e mais saudáveis, sem este risco que corremos. Bom Natal, bom trabalho e boas férias, se for caso disso. Obrigada.